Amém. Podeis assentar? Nós cantamos agora de subir montes para evangelizar. Ontem eu estava dentro de um supermercado com a minha esposa para comprar algumas coisinhas e passa por mim um homem, e pelo jeito ele conhecia muitas pessoas, um homem de meia idade, e ele estava com um colar de umbanda, com as guias 7 guias, quem conhece sabe. E quando passou por mim, me incomodou muito, Continuou a minha mulher a comprar, ele comprou com a esposa dele, e eu olhei para ele e Deus falou assim: vai você falar com ele agora. Nem falei para minha mulher estava comprando, virei as costas, fui e falei para ele: eu quero falar com o Senhor. Ele: pois não. Eu falei: eu quero primeiro já pedir desculpas pelo que eu vou falar, porque o senhor pode falar que não tem que me meter nada com isso. Eu quero falar sobre a sua religião. Eu quero falar que por muitos anos eu fiquei escravo desses guias. Fiquei escravo da Umbanda, do Candomblé. Eu não fiquei muito tempo, fiquei só 5 anos, mas a minha esposa ficou 17 anos. Eu quero lhe dizer, eu falei algumas coisas e disse: Deus deu um basta. E quando Ele me chamou a mim, minha esposa e toda a minha família, e daí fomos muito abençoados. Até a data de hoje, isso faz muito mais de 30 anos, 35 anos, eu não sei. E Deus também está lhe falando através de mim, para que você abra os seus olhos e veja o poder de Deus para te tirar da onde você está. Irmão, sabe o que ele falou para mim? Ele disse o seguinte: no dia de hoje, eu me levantei e questionei se eu estava no lugar certo, e agora o senhor vem falar para mim abandonar isso. Eu falei: exatamente, amém por isso. E ele falou: também sou da Rosa Cruz. Eu falei: eu também era. Rosa Cruz, Sociedade Secreta, a morte. Ele falou: exatamente. Eu falei: então Deus vai tirar você desse lugar e nós vamos nos ver, não sei se aqui ou outro lugar, e você vai me dar o seu testemunho. Abençoei ele agradeceu muito. Então nós temos que ter audácia, sermos audaciosos. Não é ver a pessoa que ela está amarrada, ela está acorrentada às trevas. E eu vi ele passando num caixa, e eu passei exatamente naquele caixa que ele passou, e é uma moça que eu conheço, irmã em Cristo, de outra denominação, e ela falou: passou aqui agora, está amarrada em nome de Jesus. Eu falei: que amarrado, minha filha? Você tem que anunciar ele, o poder de Deus, a libertação. Falei: tive que ensinar a irmãzinha a anunciar Jesus Cristo, o Evangelho da salvação. Vamos abaixar nossas cabeças. Senhor, eu quero agradecer a Ti pelo Teu amor e o Teu poder que atua em cada um de nós, pois foi o Senhor que nos tirou do poder das trevas, nos transportando para o reino do Filho do Seu amado Filho Jesus Cristo. E aonde nós estamos de coração grato, porque os nossos olhos estavam fechados, nós estávamos cegos para a Tua palavra, para o Teu amor, para o Teu poder. E pelo Teu imenso amor, pela Tua imensa misericórdia, o Senhor nos chamou, e aqui estamos. Estamos para prestar culto a Ti, adoração a Ti, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Senhor, dos nossos lábios. E estamos aqui
na presença do bendito Espírito Santo, que é o Senhor desta igreja, para ouvirmos a Tua mensagem nesta noite. E desta maneira, Senhor, andarmos conforme a Tua vontade, a Te servir e também, Senhor, a nos santificar cada vez mais, para que naquele dia nos achemos dignos de estarmos de pé diante do Senhor. Usa-me, Senhor. Fale através da minha voz, dos meus lábios. Eis-me aqui. Como também unja, Senhor, todas as pessoas que aqui estão, os seus ouvidos, os seus corações, para que não ouça o homem, mas ouça o Teu Espírito a falar. E desde já, Te dou graças por tudo que o Senhor fez, está fazendo e fará, na vida de cada um presente e naqueles que hoje não puderam estar aqui. Eu Te louvo e Te agradeço e oro no nome santo do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 1. Fala da parábola das 10 virgens. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saíam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amados, Jesus Cristo vai voltar. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe quando, que ano isto acontecerá. Mas é certo, porque está escrito na palavra de Deus, que o Senhor vai voltar. É interessante que quando nós lemos lá no Antigo Testamento, nós vemos um relato de anjos, ou homens, que seriam anjos aparecendo aqui na terra, falando com os patriarcas. E uma coisa que eu quero que você note quando você ler a sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, mas isto é mais no Antigo, que está escrito anjo, com letra maiúscula, é Jesus Cristo. Jesus vinha no Antigo Testamento, antes do nascimento dele, porque Jesus, ele sempre existiu.
Tem pessoas que acham que Jesus veio a existir após o nascimento da Virgem. Mas não. O Senhor Jesus, Ele é, ou era o Verbo. O Verbo se fez carne. Jesus sempre existiu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram. Ou ele não pôde vir oficialmente. Ele não era em carne e nem osso. Ele não era humano. E para poder salvar a humanidade de seus pecados, ele tinha que ter alguém sem pecado algum. E aí, só podia ser um, que era o Filho de Deus, que viria à terra, mas ele não poderia vir em forma de anjo. Ele teria que vir em forma de homem para entrar legalmente na terra. O diabo, ele não entrou legalmente na terra. Ele é usurpador, ele invadiu, ele roubou o que era nosso, a nossa terra. Essa terra é nossa. Mas Deus, para resgatar o homem, trazer o homem novamente à sua presença, porque tinha sido expulso lá no Jardim do Éden, precisava de uma pessoa, ser humano, que não tivesse pecado algum, para pagar pelos pecados de todos. Antes do nascimento de Cristo, para encobrir os pecados, a palavra Deus pedia animais. E as pessoas não conversavam com Deus. Existia um isolamento completo e total. Deus falava apenas através dos seus sacerdotes. Porém, com o nascimento de Cristo, Jesus rasgou aquele véu, aquela separação do átrio, do santo lugar, com o santíssimo lugar, com a comunhão direta com Deus. A partir do sangue de Cristo, aqueles que querem falar com Deus, se aproximar de Deus, podem fazê-lo por causa do sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo. E aí, Deus falou assim: chega de animais, chega de sangue de animais, agora eu dou o meu cordeiro para todo sempre. O sangue dele é para todo sempre. E o sangue de Jesus nos salvou e nos libertou. Então, Jesus Cristo nasceu e foi a primeira vinda oficial de Jesus aqui na terra. A segunda vinda está para acontecer, que é o arrebatamento da igreja. Isto pode ser a qualquer momento. Ninguém pode falar o dia, a hora, o ano, ninguém. Somente o Pai sabe. Quer ver uma coisa comigo? Vamos rapidamente até o Evangelho de Marcos, que é logo em seguida, capítulo 13. Versículo 32. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Observe, nem os anjos do céu, nem o Filho, Jesus Cristo, senão somente o Pai. Então, alguém que queira falar, Cristo vem tal dia ou tal hora, não creem, porque nem os anjos, nem o próprio Senhor Jesus sabe do dia e da hora do retorno dele, somente o Pai sabe. Quando ele vier, se torna a segunda vinda.
Ele não vai pisar na terra como da primeira vez. Nós vamos encontrá-lo nos ares. Não é o motivo da pregação desta noite, mas saiba que Jesus vem pela terceira vez, que é pós-arrebatamento. Isso é outro dia, eu vou trazer essa mensagem. Está escrito na palavra dele. E Deus não é homem para que minta. O que aqui está é verdadeiro. Tem pessoas que querem desqualificar a palavra de Deus, dizer que ela é mentirosa, que foi escrita por homens. Ora, se assim eles querem crer, o que fazer, não é? Porém, nós cremos no espiritual, nós cremos no sobrenatural, nós cremos em Jesus Cristo e em seu Pai. Por isso que nós nos tornamos filhos de Deus. E mesmo porque a nós não importa saber o momento da vinda de Cristo, nós devemos estar sempre, e observe, por favor, sempre preparados como que Cristo viesse agora. E eu faço essa pergunta para você, e não precisa me responder, mas medite nisso. Se Jesus viesse hoje, antes de nós sairmos por aquela porta, você estaria preparado para subir com Ele? O seu coração está limpo para subir com Ele? Agora? Ou você está se preparando, pronto, amanhã, depois de amanhã, levando isso para uma esperança lá para frente, enquanto Ele pode vir a qualquer instante? O Senhor nos ensina na sua palavra para estarmos preparados. Não vai ser dado avisos. Aviso já foi dado pela palavra dele. Ele já nos avisou. Cabe a nós estarmos preparados para isso. No versículo 1, sobre a parábola das 10 virgens, está escrito que saíram ao encontro do esposo, que é Jesus Cristo. E aí, no versículo 1, todas as noivas foram as prudentes e as nécias, ou as insensatas. O que é se preparar para o encontro do noivo? É a mesma coisa a preparação de um casamento. Nós tivemos agora, recentemente, o casamento, foi semana passada, foi sábado, não esse que passou, o anterior, dos nossos irmãos, e eles, como também aqui, que aliás eu fiz o casamento aqui de tanta gente, e o que eu acho muito bom é que estou fazendo o casamento, e daqui um pouco, se Deus permitir, vou fazer casamento dos filhos de vocês, né? Porque já alguns estão fazendo os cursos, outros estão sendo batizados, né? Como o Mateus, né, Mateus? Que eu peguei no colo quando nasceu e já efetuei o batismo nas águas. Logo, logo eu vou fazer o casamento, né, Mateus? Mas eu não sei. O Zé Antônio falou que vai. Vai é fugir. Mas tem algumas pessoas que eu estou de olho aqui. Denise, Gabi, abaixou para não ver. Daniel. Quem mais aqui? A próxima, quem que falou que vai casar? Foi a Alice, foi? Quem? A Adriana e o Eduardo? Na verdade, eles estão casados já, quer dizer, unidos há 20 anos, né? Vieram a Jesus, agora querem casar. Que bênção.
É isso mesmo. Oficializar diante da sociedade, no cartório e também diante do Senhor, diante da igreja. Então, para o casamento natural, né, o casamento do homem com a mulher, vocês sabem todos os preparativos. Quando eu falei com o Rodolfo, ele falou, olha, nem sei nada, está tudo na mão da Simone. Também acredito que também foi com o Edivaldo, que foi também com o Alain, com o Rubens, quem mais está aqui com o Flávio. Meu Deus do céu, quanta gente. Então, há um preparativo para o casamento. E se preparam tanto o noivo quanto a noiva, mesmo que seja um casamento simples. Há muitos preparativos. E, evidentemente, para haver o casamento, tem que haver amor, tem que haver a cumplicidade, tem que haver a amizade, o amor, se é filho de Deus, o amor ágape, né? Aquele amor que se dá, não espera receber, aquele amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isso que faz o homem e a mulher se unirem, se atraem, se amam, têm planos para aquela união. E sabe também que vai ter momentos maravilhosos e momentos não tão maravilhosos entre o casal com o mundo. Vai haver algumas adversidades. Isto é natural, é normal. Não é diferente quando nós nos aproximamos de Cristo. O Senhor, Ele quer que nós, a igreja, a sua noiva, esteja preparada para o matrimônio. Deus diz que nós, a igreja, somos a sua noiva e que Ele está a vir buscar a sua noiva sem pecado, limpa, pura. Quando Deus faz a comparação com a noiva, que vai ter o matrimônio com seu noivo, Ele quer que nós, como igreja, sejamos assim. Uma igreja comprometida. Mas quando eu falo igreja, você não pode, em hipótese alguma, estar se isolando e pensando na coletividade. Porque a igreja, ela é a reunião, é a junção, a união de cada membro individualmente. E aí ele faz exatamente essa comparação, dizendo das prudentes e as loucas, as insensatas, as nécias, que estão dentro da igreja, que são noivas, porque ele fala de 10 virgens que estão esperando o noivo, mas sendo que 5 delas não estavam preparadas para o noivo, elas estavam maculadas, tinham pecados, elas não estavam preparadas, elas não tinham o óleo que significa santidade. Mas 5 estavam preparadas, 5 estavam em comunhão com os irmãos, em comunhão com a igreja, estavam em comunhão com o Espírito Santo de Deus, que é o óleo divino, sendo derramado sobre nós. Essas 5 estavam preparadas para subirem para o matrimônio, para o enlace com o seu noivo, que é Jesus Cristo. Eu acho maravilhoso quando Deus faz essas comparações, para que nós
possamos entender o que Ele quer de nós. E é exatamente isso que a igreja tem que estar preparada. E quando eu falo igreja, volto a repetir, é você, individualmente. Para que você seja aquela parte das 5 prudentes. Porque eu imagino a tristeza daquelas 5 que foram se preparar para o noivo e as portas se fecharam. Olha, elas ficaram lá, elas faziam parte, mas o noivo veio de repente. E é interessante que a Bíblia fala que ele demorou. E muitos acham que Jesus Cristo está demorando para voltar. Ele não vem hoje, ele não vem amanhã, dá para mim dar uma escapadela, dá para mim ir lá na balada, dá para mim fazer isso, fazer aquilo outro. Ele vem depois de amanhã, ele vem o mês que vem, ele vem o ano que vem, ele vem na década que vem. E ele chega de repente. E aí, aquelas insensatas não estavam preparadas, as portas se fecharam, e elas bateram a porta, Senhor, Senhor, e o que ele diz? Eu não as conheço. Que tristeza! Pessoas dentro da igreja, que vieram cultuar a Deus, que vieram louvar a Deus, e o seu louvor, por estarem maculadas, não saiu do teto da igreja. Porque ele diz que muitos o honram com os lábios, mas o coração está longe de mim, diz o Senhor. Sei que ninguém está 100% certo. E eu repito, a começar por mim. Mas o Senhor nos dá as diretrizes, o Senhor nos ensina como caminhar com Ele, como caminhar com óleo, para as nossas lâmpadas estarem acesas. Esse caminhar com óleo é caminhar com o Espírito Santo. Muitas das vezes, quando eu peco, imediatamente eu sinto no meu coração que fiz algo que não é certo, que não é bom. E se Jesus vem naquele momento, eu fico dentro das 5 que está sem o óleo. Então, o mais rápido possível, procuro me acertar com Deus, porque o beneficiado sou eu. Se tiver de perdoar algo ou alguém, eu perdoo, abençoo, quero o melhor para aquela pessoa. Por quê? Porque disso vai depender a minha salvação, para que eu não encontre as portas fechadas. E o Senhor nos ensina a perdoar, nos ensina a caminhar nos caminhos dEle, nos ensina a sermos santos, nos ensina a viver uma vida em comunhão constante com Ele. Aqueles que amam a Deus verdadeiramente, a sua obra, não é peso, é um prazer, é um regozijo muito grande estar na presença dEle. Você que está com óleo, você que está com óleo, quando olha o mundo, os acontecimentos, a gente vê que não tem importância alguma, que Deus é maior do que tudo isso, que você está nesse patamar, muito acima dessas coisas, de fofocas, de diz que diz, de rancor, de guardar sentimentos. Olha, isso não faz parte da noiva
que Jesus vem buscar. Não faz parte. É um prazer servir a Ele, estar junto com Ele, em comunhão com os irmãos. Quão maravilhoso é uma família unida em Cristo Jesus. Como aqui que veio o irmãozinho, quantos anos ele tem? 6 anos. Vir aqui para cantar, louvar a Deus. É muito importante isso. Eu me recordo, eu acredito que meu filho tinha essa faixa de idade, quando ele quis tocar bateria. E ele teve aquele chamado para tocar bateria, louvar a Deus, ele queria louvar a Deus. Porém, a liderança da igreja naquela época não permitiu que ele encostasse sequer na bateria. Eu vi a decepção dele. E comprei para ele bateria eletrônica, uma bateria eletrônica da Yamaha, que ela é mais ou menos nesse retângulo desse púlpito, com placas eletrônicas, com baquetas. E ele foi treinando em casa, treinando em casa, treinando em casa. Veja a importância, porque quando nós começamos com o ministério que Deus nos deu, nos chamou e nos deu um trabalho para continuar, eu comecei a abrir as células. E ele ia comigo para louvar ao Senhor. Só que ele já estava tocando violão elétrico, guitarra. Eu comprei para ele uma guitarra, comprei para ele um cubinho. Naquela época, eu tinha sobre a minha responsabilidade, que eu liderava, se não me falha a memória, 3 ou 4 grupos por semana, porque a igreja chegou a ter 30. Eu tinha 3 ou 4 só na minha responsabilidade, e lá ia minha esposa, lá ia meus filhos, lá ia ele com a guitarra, com o cubinho, com que amor louvava o Senhor, e aquela unção passava a todos, porque todos cantavam o Senhor e não tinha papel para acompanhar. As pessoas aprendiam cantando, louvando de coração. Não tinha projetor. E uma coisa que foi muito importante, que foi o próprio Espírito Santo que ensinou a ele, porque ele nunca entrou em escola alguma. Ele toca até hoje na igreja lá em Portugal. Ele toca bateria, ele toca guitarra, ele toca saxofone. Comprei um saxofone para ele, sem professor. O professor foi o Espírito Santo de Deus. E ele, que é um doutor, ele não se envergonha, ele está lá louvando a Deus no meio dos irmãos. Então jamais eu vou impedir que o seu filho venha aqui na frente para cantar e louvar ao Senhor. Porque eu sei o quão importante é. Porque se nós não darmos a educação cristã, o ensinamento cristão, e eles terem a referência dentro dos nossos lares, o mundo está aí para abraçar eles. Aí eles vão tocar outro tipo de música lá fora, vão cantar outro tipo de cântico lá fora. Como eu ouvi uma reportagem nesta Copa, que os bares, restaurantes abriram muito cedo, por causa que o jogo ia ser às 9 horas da manhã, e todas as pessoas bebendo, e muito, logo pela manhã. E falando com uma moça, ela falou, não, isso faz parte, é de lei beber. Para o mundo. Com certeza, uma criança dessa, quando tiver a idade daquela pessoa, está levando o evangelho a multidões. E eu louvo a Deus, porque Deus usou a mim. Porque hoje, eu não sei quantos,
mas existem muitos irmãos e irmãs que estão pregando o Evangelho ao redor deste mundo, que eu fui o mentor delas, como também da minha esposa, que levou as pessoas, as crianças da escola dominical, que até hoje ela recebe Facebook, mensagens de várias irmãs, vários irmãos que hoje são pais e são mães de várias partes do Brasil e até do mundo. Hoje eu estava até comentando com o irmão Daniel, que eu estava aí com o irmão Zé Antônio, que lá na igreja, lá em Jacareí, começou a vir um rapaz mais ou menos da minha altura, né, Daniel? E quando me apresentaram, falaram o nome dele, não me recordo o primeiro nome dele, e falou sobrenome é Palau. Falei, espera um pouco, Palau, que eu conheço é o Vinícius Palau, que ele era adolescente, e ele tinha os irmãos pequenininhos. Pois é, aquele era o caçulinho, era o pequenininho, está indo lá em Jacareí, da minha altura, jamais eu iria reconhecer ele. E nesta terça-feira, foi o Daniel Palau, o irmão dele, um pouco mais velho do que esse primeiro. Também não iria reconhecer ele, jamais na rua. Então, é um prazer você ver as crianças pequenininhas estarem hoje firmadas com o Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Este é um privilégio que só os chamados de Deus têm. E eu tenho esse privilégio, porque eu estou nas mãos do meu Deus, eu sou um servo dele. Não tem dia, não tem hora, não tem momento, não tem lugar, aonde for. Como lá no mercado, com ex-macumbeiro. Como lá, que eu acho que eu comentei com vocês, que eu estava pregando na igreja, no centro lá, não era centro, num bairro importante lá de Lisboa, estava pregando no domingo. Na segunda-feira, uma família me levou a conhecer uma cidade, eu não me recordo, de praia, Algarve. Levou a conhecer essa cidade, eu e Tânia, longe lá de Lisboa. E eu estou então caminhando, né, essa família deixou o carro no centro da cidade e estamos caminhando na orla da praia. E várias barraquinhas vendendo peixes. E quando eu e o marido da irmã estávamos juntos caminhando, chegamos a uma distância, eu olhei, estava a minha esposa e a esposa do irmão, bem distante. Eu falei, vamos então voltar. Paramos nesse lugar e começamos a voltar. Quando eu parei exatamente na frente de uma barraquinha, o senhor que estava lá vendendo falou assim, pastor Listicol, o senhor está aqui? Eu olhei para ele e falei, até aqui? Como é que você me conhece? Eu estava ontem em Lisboa, o senhor pregou lá. Que prazer é você receber uma mensagem do irmão lá do Canadá, outro lá de Minas Gerais, outro daqui de outra cidade. Por quê? Porque o Senhor nos chamou, o Senhor chamou você. Agora, para que isto aconteça, nós temos que prevalecer na palavra de Deus, porque não dura 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, como dura do pastor John Yuas, se não for efetivamente de Deus, se não for na procura da santidade, na procura de servir ao Senhor de todo o coração, não prevalece. E o interessante é que tem pessoas que têm 5, 10 anos, eu não sei quantos anos, acham que sabe tudo. Eu estou aprendendo, eu estou me corrigindo dia a dia. Tanto é que agora
Eu já estou no outro patamar no meu casamento. Agora estou no suportar. Não estou no suportar? É suportar. A palavra nos ensina e fala suportar, e as pessoas pensam que é ter muita paciência, né? Mas não é. Suportar significa dar o suporte. O que você precisa, eu estou lá para ajudar. E ela fala, quer dizer que você me suporta? Eu dou suporte. Então pode começar a lavar a louça. O ruim é quando você põe todo o seu carinho, o seu amor para lavar a louça, ela pega e fala assim, isso está lavado? A gente tenta, né? Então, o Senhor está atrás de uma noiva perfeita, porque Ele é perfeito. O noivo é perfeito, e nós podemos ser perfeitos se procurarmos a comunhão diária com Deus, orando, servindo a Ele, servindo na igreja, servindo no supermercado, na rua, aonde quer que nós estejamos. É importante cumprir a ordem do Senhor. Não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes. E é interessante que tem pessoas que acham que, pronto, eu aceitei Jesus, eu estou na igreja e agora eu quero bênção. Eu venho explicando isso sempre. Deus quer te abençoar, mas Ele quer que após você receber a sua bênção, você seja um abençoador. Todos nós temos um chamado. Aqueles que só esperam as bênçãos automáticas de Deus, elas nunca vão encontrar. Sabe o que vai acontecer? Elas, até no meio do caminho, desistem de caminhar com Deus. Fala, puxa, eu estou com Deus 20 anos e não recebo as bênçãos. O outro lá recebeu, mas eu não recebo. E aí, o diabo aproveita para meter inveja em cima das pessoas. O diabo aproveita para tirar a pessoa do foco, do Senhor, da palavra, e a pessoa voltar no mundo ou ser um crente frio. Sabe? Em vez de você procurar as mãos de Deus, procurar as suas bênçãos, procure a face dele. Se você procurar a face dele, você vai ter tudo, porque está escrito, se em primeiro lugar, tão somente em primeiro lugar, você pôr Deus e a sua justiça, tudo o mais lhe será acrescentado. Procurar Deus em primeiro lugar, e procurar Deus em primeiro lugar não significa procurar as bênçãos ou procurar as mãos dele. Significa procurá-lo, a face, procurá-lo em adoração, em amor, a servi-lo. Quando você se preocupa com as coisas de Deus, Deus se preocupa com as de você. Ele sabe o que você precisa, muito menos antes de você próprio saber. E Ele é Jeová Jireh, o Senhor que provê tudo. E eu já declarei a palavra de Deus, que na minha velhice eu terei abundância, fartura. É a palavra de Deus. E estou sendo abençoado. Mas por quê? Porque eu declaro que na minha velhice eu tenho fartura. E é direito meu? Eu recebo. Deus quer me abençoar? Recebo. Então, somente procurar Deus em primeiro lugar. Você quer o segredo? Haja assim. Não seja apenas ouvintes, passa a ser praticante da palavra de Deus. Triste é nessa parábola das 10 virgens que alguns são levados, outros não são levados. Vão ficar para o lado de fora, estão dentro da igreja, mas não no reino dos céus.
Porque o próprio inimigo semeia dentro da igreja o joio. E isto até para testar, provar os fiéis. Porque às vezes tem algum irmão que você chega assim, paz, querido, e abraça e beija. Aí tem outros que se olha e fala assim, a paz. E se possível for, nem olha. Não faça isso. Porque se você não for capaz de ter amor aqui na terra, jamais vai penetrar nos céus. Porque tudo vai passar. Vai passar línguas, o falar em línguas, vai passar tudo. Profecias, os milagres. Mas o amor jamais. Jamais. Então, Deus ele fala assim, vou estar levando o ensinamento para aquele irmão, para ele praticar o amor. Você pode observar, aqueles que são mais provados é porque ele precisa se aperfeiçoar em algo. E eu quero também dar aqui um segredo. Fruto do Espírito, Gálatas 5, diz assim, amor, paz, paciência, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí algum irmãozinho fala assim, Senhor, eu quero ter isto, fruto do Espírito, me dê paciência. Deus fala, você quer paciência? Vou te dar. Ele vai mandar na tua vida cada ser humano, para você ter paciência. Vai mandar cada um para você treinar o teu amor. Então não peça para Deus paciência, paz, porque Ele vai fazer com que você tenha, ou vai ou racha. Aí como é que eu faço? Simples, viva no Espírito, porque se você viver no Espírito, você já tem, porque vai fluir os frutos naturalmente. Aqueles que não têm comunhão com o Senhor na sua vida aqui na terra, não verão a sua face, não vão entrar, ficarão de fora. Aqueles que buscam o prazer da carne, aqueles que fogem da santidade, não vão entrar, as portas estarão fechadas. E aí vão ouvir do Senhor no versículo 12b. A verdade é que não as conheço. O que significa apagar a lâmpada? O que significa não ter azeite? É estar apagando o primeiro amor. Não ter aquela chama que arde do primeiro amor. Nós precisamos alimentar. Hoje, você só vê em filme isso. Lembram-se da locomotiva a vapor? Pelo menos em filme você já viu. Que tem aquela pessoa que vai metendo o carvão ou a lenha dentro da caldeira da máquina, da locomotiva, para a caldeira produzir fogo e a partir da água esquentar, produzir o vapor para mover o trem, não é isso? Pois é, se parar de alimentar, o trem vai parar. Vai ter uma máquina poderosa que é a locomotiva, mas você tem que alimentar, você tem que orar diariamente, tem comunhão com Deus através da leitura bíblica, através da intercessão com os irmãos. Você tem que aprender a ser um intercessor, porque se você não interceder por ninguém, ninguém vai interceder por você. É a lei do semear. O quanto você ora todos os dias por um irmão, que às vezes você chega aqui, como hoje, você chegou aqui, você viu que tem irmãos que não vieram. Ore por eles.
Não esqueça. Ore por eles, para que também eles possam orar por vocês. A coisa mais gostosa, melhor que pode existir, é saber que tem alguém a interceder por você, que ama você, que vai diante de Deus por você. Aprenda a fazer isso, e vão fazer isso para você. Que é dando que se recebe. Se você não dá nada, não recebe nada. Vai chegar um dia, e daí ninguém escapa, que nós vamos estar face a face com o Senhor. Esse dia chegará. É interessante notar que a doutrina espírita ensina assim: pessoa morre, e depois ela volta e ela encarna de novo. Por quê? Porque eles não creem, não admitem que um dia vai estar face a face com o Senhor. Morre e nasce, morre e nasce, morre e nasce, morre e nasce. Como lá tem um outro que eu conheço lá em Campos do Jordão, que é espírita. Que eu vi lá um bicho lá, estava pisando em cima. Não, pode ser alguém encarnado. Então ele não deve comer vaca, né? Carne, né? A vaca pode ser alguém encarnado. Salsicha, linguiça, sabe, sei lá o quê. Alguém que encarnou. Como disse a irmã lá, que até gosta de carne crua, que é boi berrando. Em vez de boi berrar, é a pessoa que vai gritar. Nós vamos um dia estar frente a frente do Senhor, e que todos nós, sem exceção, possamos ouvir: vinde bendito do meu Pai. Vira aí para o seu irmão e diga lá: você vai ouvir, e eu também, as palavras do Senhor Jesus, para você e para mim. Vinde benditos do meu Pai. Amém? É isso que Deus quer. Ele vai sentir um regozijo em nós muito mais, de entrarmos no reino de Deus. Depende de Deus? Não, depende de você. Você pode repetir isso? Para entrar no reino de Deus, depende só de mim. Amém? Para terminar, e não precisa abrir, está escrito lá em Isaías 55, versículo 6. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Buscai a Deus enquanto se pode achar. E este é o momento de nós buscarmos a Ele. Se no nosso meio tem algum irmão, alguma irmã que não tem essa comunhão diária, que não tem essa intimidade com Deus, passe a fazê-lo agora. Se tem algum irmão, alguma irmã que está afastados da presença do Senhor, o tempo é agora de se reconciliar com Deus. Se tem algum irmão, alguma irmã que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o tempo é agora. Eu me lembro, alguns anos atrás, nos foi apresentado um rapaz de uma certa igreja, e esse rapaz era músico daquela igreja. E a pessoa era um tocador lá, músico. E ele estava a falar com minha esposa. E ele disse que ele tinha atração por homens, não era isso? E ele mantinha relação com homens. Agora veja, ele mantinha relação sexual com homem e era músico de uma igreja.
subia no altar da igreja. E a minha esposa falou com ele, ministrou a ele e mostrou que Deus não quer isso, que ele estava completamente fora. E parasse imediatamente com aquela prática, e parasse imediatamente de subir no altar de Deus para louvar a Deus enquanto ele não se purificasse. Ele não ouviu. Não sei se foi logo na semana seguinte ou a outra. Ele foi, tocou, quando ele saiu para fora, quando ele foi pisar o pé na avenida, veio um carro, passou por cima da cabeça dele. Avisado foi. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Há muitos e muitos anos atrás, um homem veio me procurar. Eu o conhecia de muitos anos e conheci ele dentro da igreja em São Paulo. E nessa altura eu estava pastoreando lá em Caraguatatuba. E ele veio me procurar lá na cidade de Caraguá. Ele falou: preciso falar com o Senhor. Ele era casado, uma médica. Ele tinha um filho que faltava um ano para terminar o curso de medicina. Ele falou assim: eu estou traindo a minha esposa. Aquilo para mim foi um choque. Um homem de tantos anos de igreja, muitos anos, mais do que o dobro do que eu tenho de igreja, está traindo a sua esposa. Ele falou: estou. E eu estou traindo a minha esposa com outro homem. Ministrei a ele, falei com ele. E o Senhor me tomou e disse: agora é a última chance que eu te dou. Passou provavelmente 20 dias. Recebo um telefonema que ele estava no hospital na Avenida Jabaquara, em São Paulo. Eu estava em São Paulo enquanto eu recebi esse telefonema. Então eu fui até a Avenida Jabaquara, sim. No que eu entrei dentro do quarto dele, estava a esposa sentada, ele deitado. Eu me aproximei do leito e falei: você voltou a praticar aquilo? Ele falou: sim. Eu virei as costas e fui embora imediatamente, porque o Senhor disse que foi a última chance para que ele se arrependesse. Antes de eu chegar em Caraguá, eu soube da notícia que ele morreu instantes depois que eu saí. Não brinque com Deus. Não brinque de ser crente. O céu é para os filhos, não para os que se acham filhos. O céu é para os filhos. E quem é filho de Deus aqui, diga amém. Amém. Aleluia, isso mesmo. Então, meus amados, termino com essa palavra: buscai a Deus enquanto se pode achar. Aqueles que estão fora da palavra, se acertem. Aqueles que estão dentro da palavra, continue a sua caminhada com o Senhor. Amém? Feche os seus olhos, Pai querido e Pai amado. Eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo. O Senhor falou nos corações de muita gente nesta noite. E agora, Senhor, cumprindo com a tua ordem, neste exato momento, eu chamo aqui à frente aquelas pessoas que querem se arrepender. Porque aceitar Jesus Cristo não é assim. Tem que haver o arrependimento
de obras más. Tem que haver o arrependimento, não remorso, mas o arrependimento verdadeiro. O arrependimento significa voltar as costas para o modo de vida errado. Se você que está aqui quer entregar a sua vida a Jesus e falar: Senhor Jesus, eis-me aqui, entrego a minha vida, minha alma, o meu espírito, o meu corpo, todo ele a Ti. Faça um milagre em minha vida, o milagre da salvação. Você pode sair do seu lugar e vir agora mesmo aqui, que eu quero orar com você. Como também aqueles que estão afastados do Senhor, para que haja reconciliação. Antes de nós encerrarmos, eu quero chamar aqui à frente, para estarmos orando, para que você se ache digno de entrar no reino dos céus. E se tem alguém aqui que trouxe um irmão que você sabe que precisa, você trouxe essa pessoa que precisa de salvação, precisa do arrependimento, exorto você a trazer essa pessoa aqui à frente, que nós vamos orar juntos.